Vamos lá. Semana passada, eu fiz uma reunião e eu falei bastante sobre questões que caíram na última edição da prova teórica e que são facilmente moldáveis, são fáceis de colocar na pegada da prova prática. A gente viu algumas, como por exemplo, a parte de uma migrânia ali, a gente viu alguma do planejamento familiar, a gente viu algumas ali típicas, tá? E eu queria voltar aqui em alguns pontos chaves com vocês hoje de neurologia e mostrar que essas questões caíram também de neurologia. E o INEP, na fase prática, eu não sei se vocês observaram, mas tem cobrado bastante neurologia. Teve paralisia de Bell, teve AVC, teve um AVC já bem antes, tá? E teve um AVC agora na edição de 2025.1, que foi aquele da escala NIS. Então, vários cenários de neurologia. E antes de começar a ver propriamente os temas, o que eu queria ver antes com vocês? A parte da estrutura. Semana passada, quando eu trouxe esses temas, eu passei bastante sobre a estrutura da fase prática, do ponto 1 ao ponto 6. E muita gente gostou e falou, não, Carol, vamos trabalhar bastante essas coisas, vamos falar mais sobre essa questão da estrutura, porque teoria a gente já conhece, muitas vezes de uma revisão que fez no transcurso da semana. A gente tenta ver essa teoria aqui dentro do padrão de cobrança da fase prática. É por isso que eu vou estar frisando novamente aqui nesses pontos chaves, tá? No ponto 1 até o ponto 6. Nosso objetivo é ver a teoria aqui aplicada na fase prática. Não adianta saber a estrutura todinha da fase prática, do ponto 1 ao ponto 6, saber cumprimentar, saber notificar o casal assinante, saber isso, saber aquilo, e não identificar do que se trata especificamente aquela estação. Não saber identificar qual que é o tratamento adequado para aquele paciente. Não saber qual exame laboratorial ou de imagem eu devo solicitar. Não saber falar diagnósticos diferenciais, porque você não chegou nem no diagnóstico. Carol, mas eu fiquei sabendo que só com a estrutura eu já pontuo metade da estação. Será? Será que vocês estão vendo o quanto o INEP está cobrando esse domínio de tema? De saber essa teoria também, saber aplicar na estrutura da fase prática, mas ter conhecimento daquele tema? Quando o INEP pede para a gente, por exemplo, isso é grave? Ele está querendo saber a classificação de um diagnóstico. Doutora, não poderia ser outra coisa? Está querendo saber diagnósticos diferenciais. Quando fala solicite no máximo 4 exames complementares, está querendo saber se você sabe realmente a hipótese diagnóstica e está solicitando exames complementares para confirmar aquela hipótese diagnóstica, ou se você está solicitando por solicitar, igual muita gente fazia antes. Então, vocês percebem que hoje, de acordo com essa nova visão do INEP, não está adiantando muito saber, deixa eu gravar a estrutura, deixa eu perguntar tudo. Não façam isso não. O INEP tem individualizado muito mais os pacientes hoje, tá bom? Então é por isso que a gente volta na estrutura e coloca o tema dentro dessa estrutura. Fechou? Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui, o ponto 1. O que é o ponto 1? Anamnese. Então, vamos voltar aqui. A gente divide a estrutura para não se perder. No ponto 1, a gente tem uma anamnese que deve ser muito bem feita. E o que é fazer uma anamnese? O que é saber fazer uma boa anamnese? É desde o que a gente chama do... Só um minutinho. É desde o que a gente chama de 1.1, que é a identificação sua e do paciente, até 1.5, que são os dados epidemiológicos e cadernetas. Carol, o que isso tem a ver aqui? Tem tudo a ver, porque esquecer de fazer uma dessas perguntas, desde o ponto 1.1 até 1.5, e que conforme que fazem parte da anamnese, vão te fazer perder pontos. Porque o INEP quer saber, por exemplo, se é um paciente que tem um histórico de hipertensão, se é um paciente tabagista, se é um paciente que tem um hábito ruim de sono, uma alimentação inadequada que pode estar causando essa cefaleia. Então não pulem nada, não deixem de perguntar nada, tá bom? E entrando aqui no tema de cefaleia, o que a gente vê aqui nas estações do INEP? Cefaleia é um diagnóstico assim, quando eu falo cefaleias, é um diagnóstico sindrômico. Eu estou falando só aqui de um grupo, né? De um grupo.
Quando eu falo só de cefaleia em si, é uma dor de cabeça, é um sintoma. Agora, quando eu falo da ramificação desse diagnóstico sindrômico, eu estou falando de cefaleias primárias, cefaleias secundárias. Quando vocês pegam um paciente que tem, por exemplo, ali uma pressão de, não sei, vamos colocar uns 180 por 120, você já olha um paciente com dor de cabeça de uma outra forma. Um paciente com essa pressão, com dor de cabeça, vocês começam a pensar em que? Em encefalopatia hipertensiva, em hipertensão intracraniana, em um AVC, mas é diferente se o paciente chega com sinais vitais normais, estáveis, ou então se o cardio não te entregou nada e só falou da dor de cabeça. E é o mais provável que a gente quer aqui quando se trata do tema de cefaleias é que o cardio só te dê essa queixa. Porque o INEP, ele vai te pontuar onde? Na investigação. Ele quer saber, ela sabe fazer uma boa investigação? Esse doutor sabe investigar que tipo de cefaleia é? E é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Olha o que a gente faz. No 1.1 é o processo de identificação. E a gente já sabe isso. Identificação minha e do paciente. Olá, meu nome é Carolina, eu sou a médica responsável pelo seu atendimento hoje. Eu gostaria de saber seu nome, sua idade, profissão, estado civil e procedência, por favor. Vai me responder. Carol, tem alguma característica aqui na identificação que você quer me levar a já pensar em alguma coisinha? Olhem bem, quando eu falo de enxaqueca, a enxaqueca é mais prevalente no sexo feminino. Quando eu falo da cefaleia em salvas, é mais prevalente no sexo masculino. Então, começam a vir alguns motivos pelos quais eu preciso fazer essa pergunta de forma completa. Idade, profissão. Por que profissão? Eu sou analista de sistemas. Grande exposição à tela de computador. Então, vocês conseguem perceber por que a gente não pode pular nenhuma dessas? Nome, idade, profissão, estado civil e procedência. 1.2. Motivo de consulta mais sintomas associados. E aqui é muito fácil. Eu poderia muito bem ter colocado só aqui motivo de consulta e investigação. Não, eu coloquei motivo de consulta e sintomas associados porque primeiro a gente investiga o motivo de consulta. Às vezes a gente fica muito ansioso, quer pular logo, deixa eu pular. Tá com dor de cabeça, teve febre, náuseas, vômitos? Não, gente, sigam o passo a passo que vocês construíram, a estrutura que vocês construíram. Qual que é o motivo de consulta aqui? Cefaleia. Aqui em cefaleias, como é que eu vou investigar as cefaleias? Dor. Se eu tô falando dessa dor, eu vou ter que fazer o famoso Alice Fredusa. Gente, não pequem no básico. Eu tô vendo algumas pessoas pulando o Alice Fredusa porque, já é manjado, todo mundo já sabe. Não, façam, é ponto garantido. E aqui, quando a gente fala de dor de cabeça, tem que fazer o Alice Fredusa, porque cada um disso aqui, cada perguntinha dessa, importa. Ou seja, vamos lá, blocos de 3. Quando começou, qual que é a localização, qual que é a irradiação? Pronto, eu já fiz bloquinhos de 3 com o Ali. Vamos para o Cia, Alicia. Qual que é a característica, qual que é a intensidade? Tem algo que melhora, algum fator de melhora ou de piora? E depois o Fredusa, qual que é a frequência, a duração? E agora sintomas acompanhados. Então, não pula a investigação. Caramba, mas é dor de cabeça, não importa. Não pula essa investigação do Alicia Fredusa completo. Terminou a Alicia Fredusa, aí sim eu vou para sintomas acompanhantes. E aqui os sintomas acompanhantes, vocês têm que pensar que eu vou solicitar, eu vou perguntar ao paciente pensando em confirmar a minha hipótese diagnóstica de uma enxaqueca, mas também fazer diagnósticos diferenciais de cefaleia tensional, cefaleia em salvas e pensar até mesmo em possíveis quadros, que são muito mais que esses 3 aqui. Quadros que são graves, quadros que têm presente sinais de alarme. E qual investigação é essa, Carol? É por isso que a gente vem para o SNOOP. Quando a gente vai estudar cefaleias, a gente precisa entender que a investigação de cefaleia, ela gira em torno de cefaleias primárias e secundárias. As primárias são essas daqui. As secundárias, a gente já está falando de qual tipo de cefaleia? Presta bem atenção. Cefaleia secundária.
um AVC, uma hemorragia subaracnoidea. Então, eu estou falando de cefaleias que acontecem por conta de outra doença, por conta de outro problema. Então, se vocês pararem para pensar, se eu estou falando aqui especificamente de cefaleias secundárias, eu preciso investigar o famoso SNP. O que é isso? Sistêmicos. N, quem sabe o que é SNP? Vai escrevendo aí. N, neurológicos, ou seja, sintomas neurológicos. O, de oders, mais de 50 anos. Onset, início súbito. Se o início foi súbito, iniciou do nada, começou agora. IP, de padrão, ou seja, mudança de padrão. Eu preciso investigar isso aqui para saber, para entender se existem sinais de alarme. Por isso que a gente utiliza o SNP para investigar sinais de alarme. Fechou? Então, a gente investiga esse SNP para saber se teve sinais de alarme. Carol, onde é que eu faço isso? Aqui, em sintomas associados. Percebe? Agora, vamos entender que a diferenciação das cefaleias, porque é isso que eu estou falando para vocês. Se vocês não tiverem um entendimento da diferenciação e das características de cada uma dessas cefaleias primárias, vocês não vão saber o que o INEP vai cobrar no PEP dele. Quando eu falo de enxaqueca, eu não estou falando assim só de dor de cabeça em si, tá bom? Não estou falando só dor de cabeça. Enxaqueca é um diagnóstico, é uma doença que o paciente apresenta. E essa doença que o paciente apresenta o quê? Pode apresentar aí toda uma parte onde existe o famoso pródromo. O que são os pródromos? De 24 a 48 horas, podemos ter sinais e sintomas, como por exemplo, só um minutinho, gente, que tá instável aqui. De 24 a 48 horas, pode ter pródromos, como por exemplo, vontade de comer doce, como por exemplo, sonolência, tá bocejando. Então, o paciente pode relatar isso, tá? Que antes disso teve. Agora, quando que ele vai relatar isso? Você pode perguntar ao paciente a duração, ele pode falar, doutora, começou faz umas 5 horas, mas antes disso eu já estava bocejando tanto, estava com vontade de comer doce, não sei, enfim. Então, a enxaqueca, ela tem o pródromo, ela pode ter a famosa aura, ela pode ser com ou sem aura. O que é isso? Com aura. A aura, ela se refere a uma apresentação clínica que dura cerca ali pode durar até uns 60 minutos. E que está conformada por quê? Principalmente alterações visuais, pontinhos negros que o paciente vai estar vendo. Então, olha para você ver, motivo de consulta aqui, alterações visuais, tá? Alterações visuais. Que mais? Pode ter essa com ou sem aura, e é extremamente importante porque a gente sabe que o paciente que tem com aura, eu não posso dar anticoncepcional que tenha, por exemplo, o estrogênio. A gente é totalmente contraindicado o uso do estrogênio na enxaqueca com aura. Então, é por isso que é importante a gente entender, tá? É por isso que é importante entender por que tem aura ou sem aura. Saindo desse ponto aqui, a gente percebe que pode ter, então, um pródromo, pode ter a aura e pode ter agora a dor mesmo em si. E a dor, Carol, como é que eu vou saber dessa dor? Você investigou por meio do Alicia Fredusa. O que você fez com a dor? A dor da enxaqueca, você percebe que ela obedece a alguns critérios. É uma dor que, primeiro, a gente fecha o diagnóstico de enxaqueca quando o paciente vem apresentando aproximadamente 5 crises. Essas 5 crises têm duração de aproximadamente 4 a 72 horas. Esperem só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minutinho para eu regularizar isso aqui. Pronto, acho que deu para dar uma estabilizada. Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa me avisem.
Então, a enxaqueca, ela tem pelo menos aí, são 5 crises. Essas crises geralmente têm uma duração de 4 a 72 horas. Então, esse é um dos critérios para ser enxaqueca, a duração. Por isso que a gente faz todo o Alicia Fredusa. Além disso, a gente tem uma dor de cabeça que obedece pelo menos 2 desses critérios. Presta bem atenção. É uma dor unilateral. Além disso, é uma dor pulsátil. É uma dor moderada a intensa, e é uma dor que piora com atividade física. Carol, como assim piora com a atividade física? Como é que eu vou perguntar isso na estação da fase prática? Tem algum fator de melhora ou de piora? Como, por exemplo, quando você faz alguma atividade física, piora a dor de cabeça? Eu vou ter que ser tão específica, Carol? Você vai ter que ser específica. Sabe por quê? Quando teve uma estação de abdômen agudo perfurativo causado por AINES, o INEP pontuou se você questionou especificamente o quê? Se você questionou especificamente essa parte do uso de AINES. Ele pontuou se você tinha investigado o uso de AINES, percebe? Então, assim, é extremamente importante. Então, quando a gente vem aqui, teve piora com a atividade física. Ok. O que mais, Carol? Quando você vem para os outros critérios, para ser enxaqueca, náuseas e ou vômitos. O que mais? Fono e fotofobia. Fono e fotofobia, tá? Então, são outros pontos aqui que vocês vão perguntar onde? Sintomas associados, alterações visuais, fono, fotofobia, náuseas, vômitos. Tá vendo que eu já tô enchendo meus sintomas associados de coisas aqui para perguntar? Como que eu tô fazendo isso? Tendo domínio do tema. Então, é isso, fono, fotofobia. O que mais que eu vou ter aqui? Pronto, eu descartei outros diagnósticos diferenciais, como questionando o SNOOP. Ou seja, eu questionei, tem algum outro achado sistêmico? O que seria um achado sistêmico, gente? Teve febre? Teve coriza nasal? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou pensando em febre, descartar qualquer problema infeccioso que esteja causando ali. Sintoma nasal, coriza nasal, descartar, por exemplo, uma cefaleia em salva. Posso perguntar uma perda de peso. Tá? Isso aqui é sintomas sistêmicos. Agora, neurológico, como que eu vou descartar? Paciente teve convulsão, teve rigidez de nuca, eu estou procurando sinais meníngeos, tá? Esse início e essa idade vocês já investigaram aqui. E o padrão. Ou seja, isso aqui está relacionado com... Foi assim, desde o início teve uma mudança dessa intensidade, uma mudança do padrão. Isso aqui vai fazer com que eu construa o meu motivo de consulta mais sintomas associados, tá bom? Sair disso aqui, perceberam que a gente investigou bastante coisa? É isso que o INEP vai pontuar. O INEP vai pontuar o seguinte: questionou alterações visuais, náuseas, vômitos, fono e fotofobia, questionou piora com a atividade física, questionou todas as características da dor, como, por exemplo, localização, a característica se é pulsátil, no caso dessa daqui. Percebem? Só que a gente já fez o quê? 2 bloquinhos de 6, mais ou menos, que a gente fez aqui, tá? Náuseas, vômitos, alterações visuais, fono, fotofobia, se teve as características da dor, fazer todo o Alicia Fredusa, alterações neurológicas como convulsão. Vocês estão percebendo que a gente não está formando sintomas associados do nada. É pensando em confirmar a hipótese diagnóstica, fazer diagnósticos diferenciais ou saber se não tem nenhum quadro complicado com essas características do SNOOP. É isso. Para onde que eu vou com 1.3, Carol, agora? Antecedentes. E em antecedentes, vocês vão falar o quê? Olha, ao mesmo padrãozinho que a gente falou aquela hora de clínica médica. Tem alguma doença de base? Faz uso de alguma medicação de uso contínuo? Tem alergia a alguma medicação? Tem cirurgia, internação prévia, uso de antibiótico terapia prévia? O que vai mudar aqui para vocês? Quando vocês perguntam se tem você ou a sua família tem alguma doença de base, como? Vocês podem ser específicos de quadros neurológicos. Vocês podem especificar como enxaqueca, tá? Podem citar enxaqueca mesmo em si, porque tem esse fator familiar,
tá bom? E outras alterações neurológicas também, além de hipertensão, diabetes, mas tem que citar o quadro que você está pensando ali. Fechou? Agora eu vou para hábitos. Por que eu tenho que perguntar de hábitos? Porque isso aqui, quando a gente fala de hábitos, vocês não têm noção o tanto que tem paciente com enxaqueca que tem tratamento assim de 100% quando a gente fala de tratamento profilático, não tem mais crise de enxaqueca, justamente porque mudaram os hábitos de vida. Então, podem questionar a alimentação, dieta, a parte da alimentação, atividade física, do sono, pode questionar alterações de fezes e urina, pode questionar tudo. Sabe por quê? Porque o INEP vai pontuar se você está questionando se piora com a atividade física. O INEP vai pontuar se ele falar de uma alimentação ruim e que não pratica atividade física, de você explicar para o paciente a importância disso. E então hábitos aqui, pode questionar tudo. 1.5 dados epidemiológicos mais cadernetas. O que seriam dados epidemiológicos e cadernetas aqui? É um idoso, questiona a caderneta de saúde do idoso. É uma gestante, questiona a caderneta da gestante. Percebe? E agora, vamos para o exame físico. 2. Exame físico. Então, no exame físico, a gente precisa fazer o quê? Solicitar de forma geral. Eu solicito exame físico geral, neurológico. Carol, é uma cefaleia em salvas. E já a gente vai ver as características. Aí vocês vão ter que parar. Vocês vão ter que parar e pedir o quê? Uma oftalmoscopia. Percebe? Por quê? Porque o olho da cefaleia em salvas pode estar bem vermelho. Percebe? Então, vamos lá. Vamos agora que a gente chegou no exame físico, ver a diferenciação dessas daqui? Então, enxaqueca, eu falei o quadro clínico aqui que vocês vão achar na anamnese. E vocês buscam no exame físico como? De maneira geral. Eu quero exame físico geral, neurológico, cardiovascular, respiratório, abdominal, de extremidades, ectoscopia de pele, mucosa e sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio, tempo de enchimento capilar, temperatura axilar e dados antropométricos. Eu solicito dessa maneira o exame físico, tá? Não esqueçam, vai falar o exame físico, eu vou pedir o quê? Solicito permissão do paciente, lavo minhas mãos e paramento, pelo menos fala luvas de procedimento, tá? E solicito o exame físico completo. Solicitou? Perfeito. Agora, e na cefaleia tensional? A cefaleia tensional, geralmente os critérios são o quê? Quadro assim que o paciente vai apresentar de umas 10 crises. Só que totalmente diferente da migrânia, da enxaqueca, a cefaleia tensional geralmente ela vem como? A cefaleia tensional, ela vem com duração de até dias, até 7 dias. E aí, quando você vai para os critérios diagnósticos, a gente obedece pelo menos 2 dos critérios que são totalmente opostos a esses daqui. É uma dor que é o quê? Holocraniana, bilateral, é uma dor do tipo opressiva, não tem náuseas e vômitos, não tem foto e fonofobia, não piora com a atividade física, pelo contrário, pode até melhorar com a atividade física, tá bom? Agora, quando a gente vem para essas características totalmente opostas, não quer dizer que se é uma cefaleia tensional, vocês não têm que perguntar tudo isso aqui, não. Carol, mas é lógico que tensional, se o paciente falou que trabalha com computador, é lógico que lá na tensional não vai ter com aura. Mas e aí? Você não vai perguntar? O INEP vai pontuar se você questionou se teve alterações visuais. Cuidado para não pecar diminuindo a quantidade de perguntas só porque você sabe o diagnóstico. Então, Carol, já sei que é tensional, porque o paciente falou que em fator desencadeante ele passou por algum estresse, tá? Ele passou por estresse, ele tem passado por problemas financeiros. Então, o que acontece? Aqui, eu vou ignorar com ou sem aura? Não, eu pergunto do mesmo jeito. Fotofonofobia, convulsão, eu questiono da mesma maneira. O que vai mudar é que se o paciente falou que trabalha na frente, na tela do computador, lá em dados epidemiológicos a gente utiliza para investigar o quê? Seu João, você falou que trabalha como analista de sistemas, quanto tempo que você fica na frente da tela do computador? Você usa algum óculos de proteção? Como é que é a questão de ergonomia? Qual que é a sua carga horária? Tem intervalos de descanso? Pode começar a investigar isso aí que vai ter algum pontinho relacionado a investigar relação do sintoma com o trabalho. Então, na tensional pode ter tudo isso aí, não é porque é tensional, que eu já sei que é tensional, que eu não vou investigar essas mesmas coisas, tá? Que eu não vou investigar SNOOP, que eu não vou investigar
diferenciais de enxaqueca. Qual que é a característica da tensional? Geralmente não apresenta náuseas, vômitos, não apresenta fono, fotofobia, não apresenta isso. Com ou sem áudio não apresenta. Mas lembrem, a Carol mais falou que é unilateral, então teoricamente aqui já é cefaleia, já é enxaqueca? Não. Pode ser que eu tenha uma cefaleia tensional que tenha a dor unilateral também, tá bom? Pode ter essa dor unilateral. Agora, vim pra cá, fechei o diagnóstico de tensional com essas características. Qual que é o próximo passo? Eu vou para cefaleia em salvas. Na cefaleia em salvas, qual é o ponto-chave aqui que vocês vão ter? É um paciente que refere uma dor que está localizada aonde? É unilateral, retroauricular e é uma dor insuportável. O paciente pode ter até, gente, sabe quantas vezes? Quando você pergunta da frequência, lá no Alicia Fredusa, ele do nada pode falar assim, doutora, eu já tive essa crise hoje 7 vezes. E quando você pergunta da duração, doutora, dura assim cerca de 1 a 2 horas. Sabe? Porque a duração da cefaleia em salvas, ela é tão forte que ela tem uma duração de 15 a 180 minutos. Só que o paciente pode chegar a ter até 8 crises. 8 crises no dia. Pode ter até 8 crises no dia. Isso é muito comum em homens, sexo masculino. E do lado afetado, vocês vão perceber que ipsilateral ao lado afetado, o que a gente vai ter? Pode ter rinorreia, pode ter secreção também ocular, pode ter ptose palpebral, a pálpebra caída, pode ter edema palpebral, inchaço, a conjuntiva pode estar hiperemiada e tudo isso você vai ter que falar. Inclusive se é do lado direito ou do lado esquerdo, como é nesse caso aqui do lado esquerdo. Percebe? Esse vai ser o quadro desse paciente. Por isso que lá no início, quando eu perguntei de sintomas associados, eu falei com vocês da importância de questionar dessa parte de rinorreia até se teve alguma secreção nasal. Fechou? Agora, Carol, a gente passou pelo exame físico. A gente passou aqui pelo exame físico. Questionamos a anamnese e está passando pelo exame físico. O que vai mudar em cada um aqui? Se você está suspeitando fortemente, de acordo com a anamnese, de uma cefaleia em salva, pode pedir uma oftalmoscopia, pode pedir um exame físico mais detalhado da face, de onde o paciente está falando que está lacrimejando muito, tá bom? É isso que vai mudar. Recebeu o exame físico, interprete. Quando vocês verem essa imagem, tem estações, toda a plataforma tem estações de cefaleia em salva. Por quê? Enxaqueca, tensional e em salva são estações assim, gente, que se cair na prova prática do INEP, a gente tem que dominar, porque cai muito na teórica. Então, se cair uma imagem da cefaleia em salva, vocês precisam descrever, tá? E ipsilateral ao lado que o paciente fala que está afetado, eu tenho que falar de lacrimejamento, de conjuntiva hiperemiada, de edema palpebral, de ptose palpebral, de rinorreia, percebe? Então, tem que falar de forma bem, deixar o quadro bem florido. Agora, quando a gente interpreta bem, a gente vem para exames complementares. E para onde que eu quero levar vocês aqui? Ponto 3, exames complementares. Carol, primeiro você falou exames laboratoriais, depois vem exames de imagem. Presta bem atenção. O paciente com essa dor de cabeça típica, se for um quadro assim típico, que é geralmente o que o INEP traz, de enxaqueca tensional ou em salva, vocês não precisam solicitar exames complementares. Não precisam, tá? Não precisa. Tire da cabeça que tem que solicitar exames complementares em toda estação. A unidade conta com laboratório, exames de imagem, como tomografia, radiografia. Não importa. Tem estação que vai falar que tem tudo isso. Não importa, a gente não precisa, o diagnóstico aqui vai ser clínico. Quando é que vocês vão solicitar um exame de imagem em um paciente que está com dor de cabeça? Quando algo desse SNP vier positivo. Ou seja, quando eu tiver sintomas sistêmicos que estão me assustando, quando eu tiver sintomas neurológicos, como um quadro convulsivo, por exemplo, quando eu tiver uma idade de início dessa dor de cabeça, mais de 50 anos, do nada, paciente com 54 anos começou a doer a cabeça, nunca doeu na vida, do nada começou a doer. Pode investigar. Outra coisa, início súbito. Doutora, pior dor de cabeça da vida começou do nada. Vocês vão pensar em quê? Hemorragia, subaracnoideia. IP, mudança do padrão. É aquele paciente que você vai perguntar todo o Alicia Fredusa e você percebe que ele vai falar, doutora, começou há umas 5 horas.
mas já faz umas 2 semanas que tá assim, na verdade. Agora que começou, que piorou. E aí, quando você vai perguntar a frequência, a duração, o que a pessoa vai te falar? Olha, antes eu sentia assim umas 2 vezes na semana, agora eu tô sentindo 5 vezes na semana, quase todo dia eu tô sentindo. O que você vai fazer? O paciente deu essa informação, respira. Informação gratuita do INEP não vai te dar ponto, não. O que você vai perguntar? Você notou que teve uma mudança do padrão da dor? Do padrão? Devolve a pergunta para o paciente, devolve, pergunta, teve uma mudança no padrão? Isso aqui é o SNOOP. Qualquer um desses daqui, você pode solicitar exames complementares. Aí você tem autorização de solicitar exames complementares. Você pode solicitar os exames laboratoriais, os típicos, o hemograma, PCR, VHS, glicemia, TJ, TGP, exame de urina, ureia, creatinina. Pode solicitar os típicos, só que aí você vem com o principal exame de imagem aqui que a gente investiga, utiliza para investigar mais, que é a ressonância magnética. Que é a ressonância magnética de crânio, tá bom? É esse que geralmente, se apresentar alguma queixa ali, alguma coisinha do SNOOP, a gente vai solicitar. Só um minutinho. Fechou? Só um minutinho que meu tripé hoje, ele resolveu simplesmente perder o equilíbrio dele, ele tá mole assim. Vamos lá. Então, quando a gente vê essas diferenciações aqui, a gente vê que em exame complementar a gente não solicita, mas quando tem o SNOOP ali, a gente solicita sim. Fechou? Agora, Carol, chegamos no diagnóstico. Pronto, ponto 4, diagnóstico. Eu quero o diagnóstico completo. O que é o diagnóstico completo para vocês agora? O senhor está apresentando um quadro, seu João, de uma cefaleia primária, mais especificamente uma cefaleia tensional. O senhor tem alguma dúvida? Eu estou falando que a cefaleia é primária ou secundária, tá? Então, eu estou falando do diagnóstico sindrômico e eu estou falando do diagnóstico específico. Eu oriento vocês a falarem muito isso, sabe por quê? Porque eu já vi várias estações do INEP pontuando se você falou isso ou aquilo como diagnóstico. E às vezes parece ser bobeira, mas o nome some da nossa cabeça. O nome mais bobo do mundo some. E aí, se vocês falarem um diagnóstico sindrômico, vocês já se salvam, entende? Já se salva. Cefaleia primária. Não tô lembrando da Insalvas, não tô lembrando desse nome. E às vezes o INEP pontua lá, tá bom? Você verbalizou o diagnóstico como cefaleia primária e ou colocou como cefaleia Insalvas. O certo é falar completo, específico, mas eu tô falando para vocês falarem assim para dar uma margem de erro ali, caso vocês esquecerem. Assim que falou o diagnóstico, eu volto a falar com vocês isso. Perguntem de dúvidas sempre. Não espera chegar lá no final para questionar dúvidas do paciente, às vezes não dá tempo. Então questiona. Se o senhor está com quadro de cefaleia primária, especificamente a cefaleia tensional, o senhor tem alguma dúvida até então, seu João? Pronto. Aí o paciente percebeu que você abriu as portas para ele, para tirar as dúvidas e, consequentemente, você vai pontuar. Doutor, tem certeza disso? Você não vai pedir nenhum exame para ver, para confirmar isso? Não, seu João, o nosso diagnóstico é clínico. Doutor, mas não poderia ser outra coisa? Poderia ser uma cefaleia Insalvas, poderia ser uma migrânia, poderia ser uma cefaleia secundária a um AVC, poderia ser um tumor. Então, aí te abre espaço. Doutor, isso é grave? Não, seu João, agora que a gente entra na conduta. Então, quando a gente entra na conduta, no ponto 5, que é conduta, a gente entra no que a gente fala de conduta medicamentosa e não medicamentosa. O que seria a conduta medicamentosa? Ai, não vou tratar essa cefaleia tensional, calma aí. O paciente está com dor. Não esqueçam que o paciente está na sua frente com dor. Eu tô falando isso, tem gente que pensa que é besteira, gente, mas não é, a gente esquece. Chega na cefaleia tensional, a gente fica tão fissurado em falar para diminuir exposição de tela, aumentar a prática de atividade física, melhorar a alimentação, diminuir fatores de estresse. E aí a gente esquece de dar o simples, que é um analgésico, tá? Um analgésico. É o simples.